Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos aí muito bem-vindos, meus queridos. Vamos lá para o nosso capítulo 9, sessão 01, um vídeo que está saindo com um pouco de atraso, né? Afinal de contas, eu combinei que iria lançar o nosso vídeo aí durante a semana até quinta-feira, mas enfim, a gente teve alguns problemas, eu já expliquei no vídeo anterior. Então, galera, vamos começar os nossos trabalhos já, sem enrolação, beleza? Ok, vamos lá então para o nosso exercício número 1. No primeiro exercício ele diz para você o seguinte: os resistores R2 e R3 são ligados em paralelos em uma associação e que é ligada em série depois com esse resistor R1, uma ligação que é mista. Então, como mostra a figura, a configuração final é ligada por uma pilha que fornece uma certa tensão V no seu circuito. E aí ele faz um questionamento: analise as preposições. V1 é igual a 2 vezes V2 e assim por diante, assim como I é igual a 2 vezes I2. Bom, então vamos lá, galera. O que está acontecendo nesse teu circuito? Você tem uma ligação aqui. Primeiro você tem um resistor aqui que é em série, o nosso primeiro resistor R1. E aí, galera, você vai ter os nossos outros resistores, o resistor R2 e o R3. Então, vamos colocar aqui nosso resistor R2 e o nosso resistor R3. Ok. Então, ele fala para você o seguinte: os resistores R1 e R2 são ligados numa associação, o resistor R1 fica em série na configuração ligada final, e a gente precisa considerar que todos os resistores são iguais, meus queridos. Bom, eu vou fazer então o seguinte, ó. Já que todos os resistores são iguais, eu vou colocar um valor para esses nossos resistores aqui. Não vamos trabalhar com eles na forma de siglas. A gente vai trabalhar com um valor. Que valor que você vai colocar, professor? Bom, eu posso colocar qualquer valor, né? Eu vou colocar, sei lá, 4 ohms para esses caras aqui. 4 ohms para todos eles. Beleza? Então, o que vai acontecer nesse nosso circuito elétrico? Vai acontecer que, como esses dois caras aqui estão em paralelo, a gente vai calcular o resistor equivalente entre eles, certo? O resistor equivalente, dois resistores em paralelo igual, vai dar 2 ohms, né? Pessoal, aquela situação, produto pela soma, 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, né? 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Esse cara vai dar 16 por 8 e 16 por 8 fecha 2. Então, quando você faz o equivalente de dois caras iguais, pega o valor de um deles e divide por 2, tá? E aqui você vai ter um resistor aqui com 4 ohms aqui, que é o isolado, beleza? E aí, por fim, a gente vai ter que no nosso final desse circuito haverá apenas um resistor de 6 ohms aqui no nosso equivalente. Eu vou colocar aqui, então, uma certa voltagem nesse nosso circuito para nós trabalharmos. Então, a gente vai ter aqui, vou colocar, sei lá, 12 volts, só para o número ficar agradável de a gente trabalhar. Então, eu vou fazer um URI, U igual a R vezes I, certo? E eu vou colocar 12 é igual a 6, que foi o meu equivalente, vezes I. E a gente vai ver que esse I será igual a 2 amperes. Ok, então o que vai acontecer aqui, meus queridos? Ó, nós teremos uma corrente elétrica total, que ela vale 2 amperes, e essa corrente de 2 amperes ela se divide de forma que ela passa um pouco em cada um desses nossos resistores. Então você vai ter 1 ampere para cada um, e eu posso fazer isso aqui direto, porque são dois caras iguais. Como são dois caras iguais, a divisão da corrente é igual, certo? Então, galera, o que vai acontecer aqui, ó? Esse cara é o nosso resistor R1, essa aqui é a nossa corrente I1, certo? A corrente que passa nesse primeiro resistor. Esse é o R2, este é o I2, certo? Este é o R3 e este é o I3. Então, agora a gente pode comparar, dizer que, sei lá, I1 é 2 vezes I2 e assim por diante. Vamos lá. Ó, ele fala sobre a voltagem desses seus resistores. Quanto que vai ser a voltagem de cada um dos meus resistores? Ó, 2 vezes 4, R vezes I, vai fechar 8 volts. 8 volts aqui, certo? Quanto vai ser a voltagem do resistor R2? Vai ficar 4 vezes 1, 4 volts. Então, 4 volts. Beleza, então vamos lá. A voltagem do primeiro será 2 vezes o valor da voltagem do segundo na nossa afirmação, beleza? Então vamos ver se isso é verdadeiro. Voltagem do primeiro 2 vezes a do segundo é verdade, ó. 4 volts é o segundo e 8 volts é o primeiro. Fechou. Então, item verdadeiro. Beleza. A corrente do primeiro é 2 vezes a corrente do segundo. Ó, a corrente do primeiro são 2 amperes, a do segundo é 1 ampere. Então, item verdadeiro. Veja como a gente sugerir valores é legal para você desenvolver o teu problema, né? Agora, V1 é 3 vezes o valor de V2 ou 3 vezes o valor de V3. Esse cara já está errado porque a nossa proporção é de 2, né, pessoal? Vezes 2. Beleza? Agora ele fala que I1 e I2 é igual a I3, isto é verdade, e V2 é 2 vezes V3. Esse cara está errado, dois caras em paralelo sempre terão a mesma voltagem, então esse item aqui também é errado. Aí ele fala assim, a corrente total, pessoal, ela vale 2V sobre 3R.
Vamos ver se esse cara bate. Ó, galera, a nossa corrente total deu 2 amperes, certo? Ele disse que isso vai ser 2V dividido por 3R. Então, vamos lá. 2V dividido por 3R, ele tá falando, a gente sugeriu V sendo 12. Então, esse cara vai ficar 2 vezes o 12 dividido por 3 vezes o R. O R a gente encontrou como sendo 4. 2 vezes 12 é 24 e 24 por 12 vai fechar os 2 amperes que a gente encontrou. Então, realmente, essa afirmação ela é verdadeira, beleza? E aí, a resistência elétrica vale total 3R sobre 2. Bom, então vamos lá. Nosso equivalente deu 6. Será que ele é 3R sobre 2? Então vamos lá. 3, o R é 4 sobre 2. 3 vezes 4, 12. 12 sobre 2, 6, que é o nosso equivalente. Então, a afirmação também correta. Veja como atribuir valores numéricos para os nossos resistores é super saudável para a gente fazer a nossa resolução, tá, pessoal? Apenas assumir que são valores iguais e sugerir uma voltagem que ficasse legal de fazer a minha análise, tá? Se você tivesse sugerido outros valores, as respostas iam dar certo de qualquer forma, beleza? Então, meus queridos, fechando aí a nossa primeira questão e vamos dar um pulinho para a nossa segunda questão, ok? Então, vamos lá. Na nossa segunda questão, nós vamos ter 3 lâmpadas, certo? 4 lâmpadas, uma lâmpada L1, uma L2 e uma L3 e uma L4, que dá para ver nitidamente que a L3 e a L4 estão ligadas em série. Percebam aqui o seguinte, ó, galera, a corrente vai sair aqui da tomada, certo? Uma parte da corrente vai passar pela lâmpada 1, uma parte da corrente vai passar pela lâmpada 2 e outra parte da corrente vai passar pela lâmpada L3 e L4. Então, seria um circuito elétrico semelhante a isso aqui, ó, pessoal. Uma bateria com 3 fiações principais, ok? Onde em uma das fiações você tem uma lâmpada, em outra você terá outra lâmpada e na última você vai ter a lâmpada 3 e a lâmpada 4, certo? Agora ele fala para você o seguinte, se denotarmos como I a intensidade luminosa de cada lâmpada, a proporção entre as luminosidades das lâmpadas será como? Bom, pessoal, a primeira coisa, ó, como essas duas lâmpadas são idênticas, a gente já pode entender que obrigatoriamente vai passar a mesma corrente por esses caras aqui. Então, se essa corrente aqui é I, aqui também será I. Então, a gente pode entender que as lâmpadas 2 e 3, elas terão a mesma intensidade luminosa. A intensidade luminosa da 2, por vez, é igual à intensidade luminosa da 1, beleza? Mas perceba aqui o seguinte, ó, galera, essas lâmpadas aqui, ó, elas estão em série. Então, o que vai acontecer com essas lâmpadas? Com uma resistência elétrica maior, elas vão ter uma intensidade de corrente menor. Então, você vai ter uma corrente aqui, I, que eu posso chamar de I da nossa série, eu vou colocar I 3 e 4, tá? Onde essa corrente elétrica I, que passa na 3 e na 4, ela vai ser menor que a corrente que passa na 1 e da mesma forma que a corrente que passa pela 2, certo? Então, pessoal, essas lâmpadas vão ter um brilho menor, beleza? Então, a intensidade luminosa das lâmpadas 3 e 4 acaba sendo menor que a intensidade luminosa da 1, que por sua vez é igual à intensidade luminosa da lâmpada 2, certo? Então, 1 e 2 brilham da mesma forma e 3 e 4 vão ser menores. Então, vamos lá. Primeiro, I1 igual a I2. Beleza. Agora, I3 sendo 2 vezes I4. Opa, peraí, esse cara tá errado, porque as duas lâmpadas, a 3 e a 4, estão na mesma fiação. Então, esse item já é errado, beleza? I1 é igual a I2. E, por sua vez, eles são maiores que I3 e I4, que, respectivamente, são iguais. Essa é a nossa resposta correta. As lâmpadas 1 e 2 têm uma certa intensidade luminosa, a 3 e a 4 menos. Por quê? Porque como elas estão em série, mais resistência, menos corrente, menos brilho para essas lâmpadas. Beleza? Fechando, então, nossa questão número 2 aí, apenas uma questão analítica. Daria para você fazer o seguinte, dizer que esses caras são resistores aqui e sugerir valores para eles e descobrir a potência de cada um. Encontrava a potência de cada um, você encontraria a sua resposta pelas intensidades de brilho, beleza? Ok, vamos então para a nossa próxima questão. Essa questão número 4, galera, eu até vou fazer o seguinte com ela. Eu vou dar um zoom aqui, porque eu vou usar o próprio desenho para nós respondermos as nossas alternativas. Então, vamos lá, olha, tá, beleza. Bom, ele fala aqui que você tem um circuito elétrico, galera. E nesse circuito elétrico nós temos que entender o que está acontecendo com cada um dos dispositivos, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Eu vou observar esse meu circuito e nós vamos desvendar o que está acontecendo nele, tá? Galera, ó, vamos observar então aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui
tem uma corrente de 0,2 amperes. Então, aqui, ó, está vindo uma corrente 0,2, certo? Mas ele fala que este cara aqui tem 1,3 amperes. Então, ó, se aqui tem 0,2 e aqui tem 1,3, isso quer dizer que a corrente que vai passar por dentro deste carinha aqui vai ser 1,5 amperes, beleza? Ok, corrente 1,5. Quando essa corrente é 1,5, ó, para cima, essa corrente vem em 1. Então, quer dizer que para baixo, essa corrente aqui vai ter que vir 0,5. Então, a corrente que passa aqui, ó, 0,5 amperes. Beleza? Então, duas correntes, que são as correntes dos caras que estão aqui mais ao lado da direita, a gente desvendou. Agora, pessoal, perceba aqui o seguinte, ó, essa corrente 1,3, ela é oriunda aqui, ó, desta fiação. Aqui está vindo 1,3 amperes, certo? Se ali está vindo 1,3, quer dizer que essa corrente vem um pouco desse cara aqui e um pouco desse cara aqui. Mas perceba que este cara, eu consigo encontrar a corrente dele. É só eu fazer um URI aqui, ó. Se eu puxar esse carinha e fizer um U é igual a R vezes I, eu vou ter que 2 é igual a 4 vezes I, e esse I vai ser igual a 0,5 amperes. Então, ó, o que vai acontecer? Como você tem a voltagem e tem a resistência dele, esse cara terá que ser 0,5 amperes, certo? E se o seu total é 1,3, de 0,5 para 1,3, está faltando quanto? 0,8. Então, pessoal, aqui, ó, tem que ser 0,8 amperes. Ok. Então, galera, perceba aqui que eu fiz o principal da minha questão. Quem que é o principal da minha questão? É justamente descobrir a corrente em cada um dos meus dispositivos elétricos principais do meu exercício. Encontrei a corrente, a gente tem aquele esquema. Se você sabe resistência e sabe corrente, você sabe voltagem, sabe potência e tudo vai ser esclarecido. Mas eu não vou encontrar tudo, galera. Eu vou para minhas perguntas. Ó, ele fala assim para você. O resistor R5, cadê o R5 aqui, pessoal? R5? R5 tá aqui, ó, certo? É 3 ohms. Vamos encontrar então esse resistor R5 aqui, pessoal. Para isso, eu vou fazer um U do resistor 5 é igual a R do resistor 5 vezes a corrente do resistor 5. Esse U é 6 volts, que foi o que ele indicou aqui para nós, certo? Igual a R5 vezes 0,5, ó. Quando tu jogar o 0,5 dividindo 6 por 0,5, nós vamos encontrar que esse resistor R5 aqui, ó, R5, na verdade, é 12 ohms, certo? 12 ohms. Então, esse item estará errado. Falso. A tensão elétrica do resistor R1 é 2 volts. Então, vamos lá. R1, cadê o R1? Tá aqui, ó. R1 está aqui. 2 volts, vamos fazer um URI para ele, então, aqui, ó. U1 é igual a R1 vezes I1. Beleza. Então, nós vamos ter que o 1 será igual ao valor de R1, que é 3, vezes 0,8. Bom, 3 vezes 0,8 vai dar 2,4, né, pessoal? Item falso também, beleza? Aí ele fala, a potência dissipada no resistor R4, ó. Tá aqui o resistor R4. Nós sabemos a corrente e nós conhecemos a resistência dele. Então, eu vou fazer aqui, para o resistor R4, eu vou fazer um URI para ele, U4, I4 vezes, R4 vezes I4. Eu poderia ter feito direto potência igual a R vezes I quadrado, tá? Mas vamos fazer aqui, pessoal. Vai ficar U igual a 4 vezes 1,5, certo? E U será igual a 6 volts. Se esse cara tem 6 volts, agora eu vou fazer um π, potência igual a I vezes U. Consequentemente, essa potência vai ser 1,5 vezes 6, que vai fechar os 9 watts ali que ele sugeriu. Então, item verdadeiro, beleza? E o valor da resistência R6 é 6 ohms, ó. R6, esse cara aqui, tá? Pessoal, aqui eu vou ter que usar uma propriedade importante de circuitos elétricos, ó. Quando dois dispositivos estão em paralelo, eles terão o mesmo U. Então, se esse cara aqui é 6 volts, esse cara aqui, U, também é 6 volts. Então, galera, eu posso fazer um URI para ele, ó. U é igual a R vezes I, ó, onde 6 será igual a R vezes 1, né, que é a corrente que está passando por ele. Consequentemente, R igual a 6. Fechando o nosso problema aqui, tá, galera? Então, item verdadeiro para esse último carinha. E essa questão aqui, eu nem sei quanto que vai ficar a resposta do mundo aqui, ó. Vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra C para a nossa resposta, ok? Então, assim a gente finaliza a nossa questão. Deixa eu tirar o zoom aqui e vamos passar para nosso próximo exercício. Ok, galera. Próximo exercício, ele fala para você o seguinte, ó. No teu circuito, tu tem 9 volts
e é um circuito em paralelo. Pessoal, se ele é um circuito em paralelo, dá para você encontrar a corrente elétrica de duas formas. Você pode fazer URI para cada um deles, beleza? URI, URI, URI. Você faria URI para o primeiro, URI para o segundo, URI para o terceiro. E aí, com isso, você encontra a corrente de cada um desses caras. Pensando que, como é paralelo, todo mundo tem 9 volts. Aplica 3 vezes URI, fechou. Você vai encontrar a corrente de todo mundo e, consequentemente, a corrente total. Pode ser, tá? Ou você pode fazer o teu resistor equivalente do teu circuito. Ó, se você pegar aqui 1 sobre o seu resistor equivalente, será igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 30. Ok, beleza? 1 sobre o seu resistor equivalente será... Tem que fazer o mínimo múltiplo entre esses caras, que é o próprio 30. 30 dividido por 10 vai dar 3. 30 dividido por 15 vai dar 2. 30 dividido por 30 vai dar 1, certo? Então, 1 sobre o resistor equivalente será 6 dividido por 30. Perfeito. Então, esse resistor equivalente é 30 por 6. 30, perdão. Por 6, que vai fechar igual a 5 ohms. Beleza, encontramos o nosso resistor equivalente, agora URI. U é igual ao meu resistor equivalente vezes I. Então, 9 é igual a 5 vezes I. E esse I é 9 por 5, que vai dar 1,8 amperes. Certo? Ok, fechando o meu problema, tá? Se você quisesse, você poderia fazer URI para o primeiro resistor, URI para o segundo resistor, URI para o terceiro. Cada um ia ter uma resposta de I, mas aí você ia pegar aqueles resultados que você obteve e somá-los para encontrar a corrente total do teu circuito, tá, pessoal? Então, é um outro caminho possível, beleza? Aqui eu preferi fazer o resistor equivalente até para a gente relembrar aí certinho como que nós operamos, beleza? Fechou então? 1,8 amperes? 1,8 amperes, um beijo, abraço pro gaiteiro e vamos para a nossa próxima questão, questão número 5. Ele fala para você o seguinte: para iluminar uma árvore de Natal, uma pessoa comprou 32 lâmpadas que funcionam sobre uma diferença de potencial de 6 volts. Posteriormente, ela verificou que possuía somente uma fonte de 12 volts, certo? Para alimentar as lâmpadas. Para que todas as lâmpadas funcionem de acordo com as características, o que ele teve que fazer? Bom, galera, vamos perceber aqui então o seguinte, ó. Você tem 32 lâmpadas. Ó, galera, e você tem 12, certo? Quem que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? É fazer com que todas operem a 6 volts. Então, galera, se você colocar todas essas lâmpadas aqui em série, isso aqui não vai dar certo, porque tu vai pegar esses 12 volts e vai dividir em 1, 2, 3... vai dividir em 32 pedaços. Então, não vai dar certo. A voltagem de cada um vai ficar muito pequena. Uma ligação em série não é possível você fazer. Então, ó, letra A, que seria ligar todas elas em série, nós vamos descartar, certo? Outra, se você ligar todas em paralelo, você vai ter que todas vão ter o mesmo U. Então, se você pegar paralelo para o teu circuito e ligar várias elas em paralelo, mas colocar 12 volts, vai ter todo mundo 12 volts. Não vai dar certo também. Então, pessoal, ligar todas em paralelo também não rola. Qual vai ser a solução, então? Bom, a solução vai ser um pouco de paralelo e um pouco de série. Não vai dar para você pegar e fazer tudo em série, né, pessoal? Agora, uma das soluções que você tem seria isso aqui, galera. Ó, tu pegar, fazer vários paralelos aqui, certo? Vários paralelos. Aqui, 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 certo? Mas no invés de tu colocar uma lâmpada só, que daí se você coloca uma lâmpada só, ela vai usar os 12 volts que você tem no teu circuito, certo? Então, você pode colocar 2 lâmpadas em cada associação do paralelo. Uma, 2 aqui, que daí essa aqui pega 6 e essa aqui 6, as duas juntas. Então, você teria que fazer o seguinte, pessoal. Como são 32 lâmpadas, você teria que fazer 16 ligações aqui, e cada ligação com 2 lâmpadas em série. Ou seja, você poderia colocar 16 fiozinhos, todos eles em paralelo entre si, só que cada um com 2 lâmpadas. Essa é uma das opções para a sua resposta, tá, pessoal? Você montar 16. Então, olha só, vamos lá. Montar um conjunto com 4 lâmpadas em paralelo, associar os 8 conjuntos em série. Não. 8 conjuntos com 4 lâmpadas. Se você pegar, ó, aqui, ó, um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos, e tu colocar 12 volts, você vai ter 4 volts para cada um. 3 volts para cada um. Então, não vai dar certo, beleza?
Essa ligação está errada. Montar conjunto com duas lâmpadas em paralelo e associar os 16 conjuntos em série. Duas em paralelo e 16 em série. Você teria que pegar aqui duas e fazer 16. Aqui. Não tem como, tá, pessoal? Então, esse cara não vai ter como, beleza? Agora, montar um conjunto com duas lâmpadas em série e colocar os 16 conjuntos em paralelo. Aí sim, ó, 16 ligações, paralelo, cada um com duas lâmpadas em série. Essa é a descrição perfeita desse problema, tá? Ok? Teria uma outra opção? Teria. Tem uma segunda opção para essa situação e eu vou desenhar ela para vocês, tá? Ó, seria você separar o teu conjunto em dois paralelos, tá? Que seria isso aqui, ó. Você, peraí que eu apaguei e voltei aqui. Vamos tirar. Seria isso aqui, ó. Tu poderia fazer um paralelo aqui e nesse paralelo ter 16 lâmpadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 com 16 lâmpadas em paralelo, tá? E aí você fazer um outro paralelo aqui também com 16 lâmpadas. E aí você ia pegar os 12 volts e você ia ver que ficar dividido 6 volts para cada um, tá? Então você poderia fazer um conjunto com 16 lâmpadas em paralelo e ligar em série com outro conjunto que tem 16 lâmpadas em paralelo. E aí também daria certo nesse teu problema, tá? Enfim, a nossa resposta acabou ficando nessa nossa ideia, que foi a ideia que eu sugeri inicialmente, beleza? Ok, então pessoal, vamos dar uma sequência aqui e vamos para a nossa próxima questão. Ok, questão número 7. Questão número 7, ele fala assim, ó, na figura abaixo mostra um conjunto que tem 5 resistores conforme o circuito. 4 deles a resistência conhecida. Estão indicados aqui os resistores com a resistência conhecida. Beleza. Ok. Aí ele fala para você o seguinte. Entre os pontos A e B ali, tá? Duas posições de interruptor S, que pode ser fechado ou aberto. Então, esse S pode estar conectado aqui ou ele pode estar aberto. Beleza. Observe-se que a resistência equivalente do ponto A e B cai pela metade quando o interruptor é fechado. Opa, peraí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, vamos fazer o nosso circuito com o interruptor aberto. Quando o interruptor está aberto, o teu circuito é isso aqui, ó. Começa em A, passa pelo teu resistor R, e aí ele abre aqui em paralelo, tendo 10 e 90 aqui, 10 ou 90 ohms, e aqui 90 e 10. 90 ohms e 10 ohms. Como aqui está aberto, esse fio aqui ele não serve para nada. Então a gente pode deixar sem esse fio nesse circuito, beleza? Vamos calcular o equivalente desse meu circuito. Então vai ficar assim, ó. Esses dois caras aqui, ó, dá 100. Esses dois caras aqui dá 100, que eles estão em série. Dois caras em série que são iguais, o equivalente é a metade do valor deles. Então vai ficar assim. O seu resistor equivalente total vai ser esse teu conjunto deu 50 mais esse Rzinho que tu tem aqui. Então esse cara vai ser R mais 50. Beleza. Eu vou deixar isso aqui guardado no bolso, porque esse cara é quando está aberto, ok? Agora, quando está fechado, esse teu circuito muda quando a chave está fechada. Olha só o que vai acontecer. Tu tem o teu resistor R, aqui agora vai ficar assim, ó. Como tu vai conectar aqui esse fio, tu vai ter 10 e 90 estando em paralelo e depois 90 e 10 estando em paralelo. Então vai ser um circuito assim, ó. Fechou aqui a chave? 10 ohm, 90 ohm e aqui 90 ohm e 10 ohm, ok? E aí fecha o circuito. Então, primeiro eu vou calcular o equivalente desse cara, que já vai ser o mesmo resultado do outro. E aí a gente encontra a nossa resposta. Então, eu vou fazer aqui 10 vezes 90 sobre 10 mais 90. 10 vezes 90 dá 900 e 900 sobre 100. Então, esse cara vai fechar 9 ohms. Então, aqui, ó, aqui tem 9 ohms, aqui tem mais 9 ohms. Então, o teu resistor equivalente total vai ser 9 com 9, 18, com R, fechou. Então, vai ser R mais 18. Ok, beleza. Quase concluída a minha questão. Porém, ele falou assim, ó. Observa-se que a resistência cai pela metade quando o interruptor S é fechado. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Esse cara aqui é um resultado. E esse resultado aqui tem que ser a metade dele. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Que R mais 50... Quando eu divido por 2, precisa resultar R mais 18, certo? Então, eu vou jogar esse 2 multiplicando do outro lado e vai ficar assim. R mais 50 será igual a 2R mais 18, ok? Opa, perdão, 2R mais 18 não. Mais 36, né? Porque tu tem que fazer distributiva com R e com 18. Já ia cometer um erro básico aqui. 36. Beleza. Então, ó, este R eu jogo subtraindo 2R e esse 36 eu jogo subtraindo o 50. Então, vai ficar assim, que o valor de R, no fim das contas, será 50 menos 36. E aqui vai fechar
14 ohm para o valor da nossa resistência, consequentemente, letra D, a nossa resposta. Beleza? Então, pessoal, ó, só observando aqui, né? Quando eu joguei o R subtraindo 2R, 2R menos R deu R, e aí o 50 menos o 36 deu 14, e aí fechou a nossa questão. Beleza? Questãozinha bem sofisticada, né? Você tem que calcular dois equivalentes para daí depois tu perceber como que você vai ter a comparação entre eles, ok? Beleza. Pessoal, a nossa questão número 8 aqui, ela vai ser uma questãozinha da UFSC e ela, para mim, assim, acho que é a questão mais completa desse circuito aqui, porque, cara, ele é aquele caso em que você tem 3 resistores, você tem uma voltagem no circuito e ele pede para você meio que identificar tudo que está acontecendo nesse teu circuito. Eu adoro esse tipo de questão porque eu acho que fica prático de você desenvolver, tá? Então, vamos fazer então o seguinte, ó, galera, eu vou encontrar já tudo de cada resistores para poder responder aqui, tá? Porque vai ter item falando assim, ah, corrente de tal, a potência de tal, não sei o que. Então, cara, vamos lá, vamos fazer a nossa resolução, beleza? Ó, a primeira coisa eu vou pensar que esse é um resistor 1, esse é um resistor 2 e esse é um resistor 3. E eu vou fazer aquela nossa clássica tabela que é a seguinte, aquele R1, I1, U1, P1, tá? Mas eu vou fazer para todos os meus resistores, R2, I2, P2, R3, I3, U3, P3. Então vamos lá. Fechou então, pessoal? Todas as resistências, todas as correntes, todas as potências, certo? Ai, peraí que ficou fora aqui da minha tela. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Visto aí? Agora sim, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou então resolver esse circuito elétrico na íntegra, tá? Ó, então a gente vai pegar aqui o circuito. Ele tem um resistorzinho aqui que possui 6 ohms, certo? E esse circuito se divide aqui em um paralelo que possui um resistor aqui com 5 ohms e outro resistor aqui com 20 ohms. Beleza, certo? E aí, galera, o meu resistor 1 desse circuito é o de 6 ohms, o 2 é o de 5 ohms e o 3 é o de 20 ohms. Ok, então a gente vai desvendar tudo que está acontecendo neles. Primeiro, eu vou calcular um resistor equivalente desse meu circuito. Começando com o paralelo que eu tenho aqui entre 5 e 20, vamos fazer de cantinho aqui a conta, ó. 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Esse cara é clássico, né? Vai fechar 4 aqui, vai fechar 100 sobre 25 e vai fechar 4 ohms. Beleza? Então agora esse meu circuito eu vejo ele assim. 6 ohms, 4 ohms. Beleza? 6 com 4, 10 ohms. Beleza? Então agora eu vou fazer um URI, porque eu sei que a voltagem desse meu circuito são 10 volts. E aqui a minha resistência vai me dar, então, uma corrente elétrica de 1 ampere, né? Ó, U é igual ao resistor equivalente vezes I. Então, 10 é igual a 10 vezes I. E este I será igual ao que? 1 ampere. Beleza. Eu vou lá no início do meu circuito e eu já vou colocar aqui, ó, 1 ampere. Beleza? Ok. Se eu quiser, eu também calculo a potência desse meu circuito, com π agora. Esta potência vai ser igual a 1 vezes 10, e esse cara vai ter uma potência de 10 watts. Então, se ele pedir a potência total do teu circuito, tu já tem. Corrente total, tu já tem, beleza? Só falta mais um detalhe, que é as correntes individuais para os meus 2 resistores que eu tenho aqui. E aqui vem aquela técnica do Prof. Henrique. Como é que tu pega essa corrente aqui e vê como ela se divide em 2 pedaços? Galera, isso aqui é o Prof. que inventou um jeito de resolver isso aqui rápido. Ó, você vai primeiro no resistor maior dizer que você não sabe quanto que é essa corrente. Ela é X, beleza? No resistor menor, você vai fazer assim, ó, 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, esse cara vai ter 4x, beleza? Então, x com 4x tem que fechar quanto? Tem que fechar 1. Então, vamos lá. X mais 4x igual a 1. 5x igual a 1, certo? E x fecha 0,2 amperes. Ok. Então, meus queridos, o que acontece aqui, ó? Se esse cara, a corrente dele é X e X é 0,2, então beleza, esse cara tem 0,2 amperes. E se o outro cara é 4X e X vale 0,2, então vai ser 0,8 amperes. Ok. Então, pessoal, acabei de desvendar a segunda linha do meu problema aqui, ó. Porque a corrente do primeiro é 1 ampere, a corrente do segundo é 0,8 amperes e a corrente do terceiro, só um pouquinho, pessoal, ficou meio apertado aqui, deixa eu... Fechou, 0,8 amperes e aí o último é 0,2. Ok, beleza, encontrei as correntes em cada um desses caras. Aí eu faço aquele esqueminha da tabela que eu já mostrei para vocês anteriormente, né? R vezes I da U e vezes U da
P. Então, vamos lá para nossa próxima linha que eu vou fazer em verde aqui, tá? Ó, 6 vezes 1 dá 6, então aqui 6 volts. 5 vezes 0, 8. 0,8 vezes 5 vai dar 4, então aqui 4 volts. 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2 vai dar 4. 4 volts. Beleza. Agora, a última linha que a gente tem, vou fazer um rosinha aqui. Ó, 1 vezes 6 dá 6. 6 volts. 6 watts, perdão. É potência, né? 0,8 vezes 4. 4 vezes 0,8 vai dar 3,2. E por último, 0,2 vezes 4 vai dar 0,8. Perfeito. Agora eu tenho as potências de todos, as voltagens de todos, as correntes de todos e é só a gente correr para o abraço e marcar os itens que estão corretos. Beleza. Então vamos lá. Item 1. A corrente elétrica do resistor equivalente é 2 amperes. Não, é 1 ampere. A gente viu ali quando calculou o equivalente, esse cara 1 ampere. Beleza. 2. A potência dissipada no resistor equivalente é 10 watts. Ó, a potência do resistor equivalente é a potência total do seu circuito. Realmente é 10 watts. Ok. A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 6 ohms. Ó, o de 6 ohms é 1 ampere. 1 ampere? Então, sim, verdadeiro esse nosso item. A potência dissipada no resistor de 6 ohms é 60 watts. Ó, aqui ó, deu 6 watts e não 60. Então, item errado. A DDP aplicada entre os pontos A e B é muito pequena para gerar efeito Joule. Gente, ele está querendo dizer que os seus dispositivos não vão ter potências que são perceptíveis. Isso está errado, né, galera? Efeito Joule é o teu efeito de liberação de calor via passagem de corrente por dentro do dispositivo, tá? A intensidade da corrente que atravessa o resistor de 20 ohms é 0,2, ó, 0,2 a corrente do cara que tem 20 ohms. Beleza. A DDP sobre o resistor de 5 ohms é 8 volts. 5 ohms, 5 ohms, 4 volts. Então, esse item é errado. Pessoal, vejam, galera, que essa técnica de você fazer o equivalente e encontrar a distribuição da corrente, cara, ela é para você resolver uma questão longa, que possa parecer ser difícil. Mas, gente, quando tu monta essa tabelinha aqui, ó, veja que a nossa conta mesmo foi encontrar o equivalente e depois encontrar a adição da corrente. O resto vai tudo automático. E vezes I igual a U, I vezes U igual a P. Beleza? Então, fechando nossa questão número 8, e vamos partir para a nossa penúltima questão, questão número 9. Ok, galera. Na questão número 9, pessoal, só um pouquinho, eu pulei alguma questão aqui, porque minhas camadas, questão 1, 2, essa era 3, 4, 5, 6. Ah, não tem a 6, galera. Eu pulei da 5 para 7. Ah, sim, eu me esqueci de avisar vocês, tá, pessoal? A questão número 6, meus queridos, ela tá com um erro. Ela não tem como você resolver ela, porque ele fala de 5 gráficos, dele fala assim, no gráfico 2, só que daí não tem a indicação de qual que é o 1 e qual que é o 2, tá? E o pior, na questão 6, se esses gráficos estivessem dispostos assim, ó, tipo, um gráfico, outro gráfico, outro gráfico, outro gráfico assim, você poderia pensar, ah, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, né? Só que os gráficos estão assim, ó, galera, é um gráfico aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui e um aqui. Então, qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3? Se tu quiser fazer essa contagem aqui, 1, 2, 3... Então, o que aconteceu? Quando eu peguei a questão, eu falei assim, ah, não, cara, eu não vou ficar tentando adivinhar que gráfico que é cada um, porque às vezes ele vai falar que é o gráfico 2, eu vou falar, não, eu acho que é esse aqui. Eu faço, tá certo, mas daí, na verdade, o 2 era o 3, enfim. Então, eu não resolvi a questão porque eu percebi que não tem como tu resolver sem saber os gráficos, tá? É a questão número 6. Eu sabia que tinha uma questão pra eu avisar pra vocês durante o vídeo e eu acabei esquecendo, tá? Bom, mas vamos então pra nossa questão 9, nossa penúltima questão aí da lista. A 6 pode descartar, tá? Então, olha só, galera. Tu tem 18 volts. Tu tem 3 resistores aqui, 2 em série, um em série, 2 em paralelo, e você quer saber o que está acontecendo no teu resistor 1, ó. Ele está falando do I1, do U1 e do P1. Então, é individualmente apenas esse cara aqui, ó, que eu quero saber. R1, vai ter um I1, vai ter um U1 e vai ter um P1, certo? Não preciso fazer de todos eles, eu preciso fazer somente do 1, certo? Então, o que eu vou ter que fazer no meu circuito? Ó, eu vou ter que pegar e encontrar quanto de corrente está vindo no meu circuito. E o 1 aqui, pessoal, se ele tivesse aqui, ó, já era o meu resistor que eu ia utilizar a corrente. Mas eu vou ter que encontrar quanto de corrente vem individualmente para o 1, certo? Então eu vou ter que fazer a distribuição dessa corrente, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos primeiro calcular o nosso resistor equivalente, ó. Você tem aqui um paralelo, certo? Esse paralelo vai ficar então assim, o teu resistor equivalente deles. Resistor equivalente será R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É produto pela soma. Então vamos lá. Esse cara aqui é o meu 3, tá? Só ficou meio borrado aqui pra mim, tá? É 4 ohms esse cara, né?
E aqui é o 1 e o 2. Então é 3 e 6. Então vai ficar assim. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Esse cara dá 18 dividido por 9. Então, esse cara dá 2 ohms, certo? Então, o teu circuito tem aqui um resistor de 2 ohms e aqui tu tem um outro resistor com 6 ohms, não, 4 ohms. Beleza. Aí, o seu equivalente fecha 6, então é só somar porque é uma série. 6 ohms. Beleza. Se eu sei o meu resistor equivalente, eu já vou calcular a minha corrente. U é o resistor equivalente vezes I, certo? Então, você vai ter que 18 é 6 vezes I. Então, esse I vai fechar 3 amperes. Ok. Então, eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para a gente resolver. A tua corrente que vem aqui, ela é 3 amperes, certo? Esse cara aqui de cima e este cara aqui de baixo são, respectivamente, 6 e 3. 6 ohms, 3 ohms. Como é que eu vou encontrar a divisão dessa corrente? Galera, eu vou lá. No resistor maior, eu digo que essa corrente, ela vale X. Então, aqui, X. Agora, 6 dividido por 3 dá 2. Então, na parte de baixo, 2X. Ok, mas X mais 2X precisa fechar quem? Os 3 amperes que eu tenho aqui. Então, 3X é igual a 3 e X é igual a 1 ampere. Consequentemente, a corrente deste carinha aqui, ela é 1 ampere. E a deste carinha aqui, que é 2X, é 2 amperes. O detalhe é que o nosso resistor R1 é esse cara aqui, onde o R é 3 para ele e o I é 2. Beleza. Esses são os caras que a gente precisa para resolver a questão. Porque, quando nós formos completar a tabela, esse cara é 3 ohms e esse cara é 2 amperes, certo? R vezes I vai dar U, 6 volts, I vezes U vai dar P, 12 watts. E aqui está a minha resposta, certo? A gente encontrou as características do nosso resistor 1, que foi o que ele pediu na minha questão, beleza? I igual a 2 amperes, U igual a 6 volts e P igual a 12 watts. Então, a nossa resposta é a própria letra A, afirmação. Beleza? Então, pessoal, podem ver que o método de você resolver é bem tranquilo, né? É só você pegar, encontrar o equivalente, encontrar a corrente total e fazer aquela nossa distribuição desta corrente aqui. Beleza? Então, vamos lá para a última questão. Gente, essa última questão de Uniest somatória. Isso aqui é velho pra caramba, gente. Uniest, cara, faz quanto tempo que não é uma somatória? Vamos lá. 3 lâmpadas incandescentes denominadas R1, R2 e R3 têm resistências e potências nominais iguais e são associadas em série, unidas por um fio condutor e não apresentam resistência na passagem da corrente elétrica. Então, só tem resistência nas lâmpadas, não tem resistência no fio, tá? As extremidades A e B do circuito é aplicada uma diferença de potencial constante na forma de estabelecer uma corrente I no circuito do sentido de A para B, considerando a lei de Ohm, afirme. Bom, galera, isso aqui é um clássico circuito em série, tá? Ele pode criar complicação falando que tu vai mudar uma dos resistores, mas se você tem 3 resistores que são iguais em série, isso quer dizer que, sei lá, se tu tem aqui 12 volts, tu vai dividir de forma igual para todo mundo, tá? Então, você vai ter 4 volts para cada uma, tá? Então, você vai ter uma distribuição uniforme dessa voltagem, tá? E todos vão receber a mesma corrente elétrica. É essa a ideia. Então, aqui, nós vamos ter que este cara vai ter uma voltagem U1, este cara vai ter uma voltagem U2, este cara vai ter uma voltagem U3, onde a voltagem total é U1 mais U2 mais U3. Porém, como as lâmpadas são idênticas, o U1 tem que ser igual ao U2, que tem que ser igual ao U3. Você tem uma distribuição da voltagem por igual, beleza? E por todos passarão a mesma corrente elétrica. Esse é o nosso conceito dentro de um circuito elétrico em série aqui, tá, pessoal? E, cara, dá para complicar a vida? Dá. Ele colocou a somatória até 64. Então, pessoal, possivelmente vai ter situação que ele vai lá, se eu mudar o resistor, o que vai acontecer, tá? Mas vamos lá. A resistência de equivalente da associação pode ser obtida pela soma. Isso é verdade. Só somar os resistores que tu encontra o equivalente. A intensidade da corrente que passa em R1 é maior do que R3. Errado. Série E é o mesmo I para todo mundo.
A soma das DDPs individuais de cada lâmpada é igual a DDP total. Verdadeiro esse seu item, tá? Agora, a lâmpada R3 apresentará um brilho superior. Errado, pessoal, porque todos recebem a mesma corrente elétrica e se elas são idênticas, mesmo brilho. A potência total dissipada no circuito é igual à soma das potências. Isso é verdade, mas isso é válido sempre, tá, pessoal? Se você pegar um circuito elétrico e pegar a potência de todo mundo, é só somar a potência que tu vai ter o consumo total. Então esse cara é verdadeiro, certo? Uma suposta duplicação da DDP total estabeleceria entre os pontos, geraria uma duplicação do valor das resistências. Não, pessoal. Duplicação da corrente. As resistências são características das lâmpadas, elas não mudam. Então aqui, ó, errado. Mudar a voltagem muda a corrente elétrica, muda a potência e, inclusive, se você aumenta a voltagem, a tendência é queimar o teu circuito, tá? Uma suposta inserção no circuito de uma quarta lâmpada em série, mantendo a DDP total constante, geraria redução na sua corrente. Isso é verdade, pessoal. Aquele nosso conceito que, quando aumenta a resistência, diminui a sua corrente, item verdadeiro, tá? Eu pintei aqui os itens, mas vamos lá marcar aqui que deu certo aqui. Era o 1, né? O 4, o 16 e o 64. Não faça isso no vestibular, tá? Porque depois tem que ficar caçando o que tu acertou, tá? Beleza, então, somamos aqui todo mundo. 16 com 64, esse cara vai dar 80, né? 85, então, a sua resposta. Beleza, meus queridos? Então, fechou aí. Sextou, terminou a nossa semana aí e semana que vem a gente faz mais questões da nossa apostila. Peço desculpas o atraso dessa semana, eu tive um evento aí com um colégio que eu trabalho, um outro colégio que eu trabalho, e galera, semana que vem esse evento ainda vai estar continuando, então é possível que ainda na semana que vem role algum atraso com relação aos envios, tá? Mas depois da outra semana, aí não terão mais esses imprevistos e aí volta segunda e quarta os lançamentos. Beleza, meus queridos? Beijo a todos. Forte abraço a todos, excelente final de semana para todo mundo aí e não esqueça de likear aí o vídeo, por favor, galera. Pô, eu tô fazendo isso aqui, dá para toda a rede do colégio receber, então isso depende da sua colaboração, beleza? Beijo a todos, meus queridos, e bom fim de semana. Tchau, tchau.